eclipse solar. Hoje, 14 de dezembro de 2020, teremos um eclipse solar. A gente vai ver nesse vídeo o que é um eclipse solar, ver se faz sentido um eclipse solar, todos os detalhes nesse vídeo, inclusive aonde ele vai ser visível no Brasil. Se que é novo, já se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Está meio estranho até o momento isso pra mim. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá direto. Aqui a gente vai ter, então, primeira coisa, o que é um eclipse solar, tá? A gente vai ver um pouco da definição para ver se faz algum sentido. Depois a gente vai ver aonde ele vai ser visível. O eclipse solar, hoje, 14 de dezembro de 2020, será um eclipse total visível no sul da América do Sul. Terá totalidade no Chile e na Argentina. Então, na região sul e sudeste do Brasil será visível e também na região, na Argentina e no Chile. É o eclipse número 23 da série SARO 142 e terá magnitude 1.0254, tá? Então vamos dar uma olhada um pouquinho mais sobre isso, que eu vou trazer mais detalhes para vocês. Eu vou trazer essa matéria que eu achei bem interessante, que vale a pena a gente dar uma olhada, do Brasil Escola. Olha que interessante. O eclipse solar é um fenômeno, todos os links estão no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo, tá? O eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre sempre que a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol. Então a gente está falando o seguinte, olha que interessante, isso aqui é importante, vamos lá. A gente está falando o seguinte, que o eclipse solar pode ser visível meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde do Brasil, a gente vai ver os horários. A gente está dizendo só simplesmente isso, que a Lua estará na frente do Sol ao meio-dia. Peraí, a Lua não deveria estar à noite? Do outro lado da Terra? Aonde tem um bug aqui? Pensa comigo. Vamos dar uma olhada a mais, você vai entender. Peraí, a Lua, ela aparece quando? De dia ou de noite? À noite. Só que ela vai estar, nesse caso, na frente do Sol ao meio-dia. Tem alguma coisa errada no sistema, não tem? Vamos dar uma olhada. Então... formando uma sombra que abrange uma pequena faixa da superfície terrestre, fazendo com que durante o eclipse dessa área fique escura durante um intervalo de tempo limitado do dia, tá? Então, durante o eclipse solar, duas áreas bem definidas são projetadas da superfície terrestre, uma umbra e uma penumbra. Então, olha o que está sendo dito. Está sendo dito, olha aqui, que o Sol está aqui e a Lua estará na frente do Sol nesse momento. O que a gente está dizendo é o seguinte: a Lua vai estar na frente do Sol ao meio-dia, à 1 da tarde, às 2 da tarde, às 3 da tarde. Mas espera aí, tem alguma coisa errada, não tem? A Lua não fica na frente do Sol de dia, né? A Lua está do outro lado, teoricamente sempre, ou não? E aí? O que me diz? Vamos continuar. A área umbral, ou seja, a umbra se manifesta o eclipse de forma total, onde fica totalmente escuro durante o eclipse. Já a área penumbral, basicamente é isso. Você vai ter a umbral e a penumbral, tá? Você vai ter uma sombra maior e uma menor aqui. Agora, tem alguma coisa errada? Pergunta, tá? Faz sentido pra você isso? A Lua tá na frente do Sol ao meio-dia? Ou tem alguma coisa errada? O que você acha? Tá? Então, basicamente o eclipse é isso. Quando a Lua tá aqui na frente, tá? Do Sol. E a Terra tá ali. Mas agora a pergunta: que sentido faz isso? A Lua tá na frente do Sol, né? Nesse horário, meio-dia. Algum ou não? Tá? Então, basicamente é isso. Quando a eclipse total solar é quando toda a luz do Sol é ocultada pela Lua, tá? Então tem vários tipos de eclipse. Vai ter o eclipse solar total, que é quando quando toda a luz do Sol é ocultada pela Lua, a Lua não tem nenhuma luz, tá? Tem o eclipse solar parcial, quando apenas parte da luminosidade solar é ocultada pelo disco lunar. O eclipse anelar, né? E o eclipse quando o tamanho da Lua não é suficiente para encobrir toda a área do Sol. E o eclipse híbrido, tá? Mas tem alguma coisa errada ou não? Aqui tem alguns exemplos, como seria, né, a Lua entrando na frente, tá? E aqui. Bom, é bom pensar, né? Tá um pouquinho estranho. Vamos dar uma olhada então. Vou trazer para vocês agora quando será visível no Brasil, tá? Então aqui tem mais um material, basicamente é isso, tá? Em dezembro, só falando um pouquinho, será visto no Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e a maior parte do Brasil e nos oceanos adjacentes, tá? Aqui tem uma outra animação só para mostrar para vocês. Também, claro, todos no modelo globo, né? Que eu ensino na escola. Então aqui, ó, é quando a Lua entra ali na frente do Sol, tá?
E aqui tem inclusive uma animação dos horários, olha só, aqui tem uma estimativa de horários, vamos dar uma olhada, tá? O eclipse, ele, só vou, aqui ó, começa às 13, 14, tá? 15, começa a 1 da tarde e vai até às 18. No Brasil, por volta das 3 da tarde, a Lua estaria na frente do Sol. Mas e a noite? Hã? E a noite? A Lua não tá mais, né? Porque ela já passou. Interessante, né? A gente pensar nisso. Agora eu vou trazer para vocês, então, ó, eclipse solar poderá ser visto parte do Brasil. Todos os links no primeiro comentário do vídeo, tá? O eclipse solar acontece hoje, 14/12/2020, e será visível em parte do Brasil durante o dia 14 de dezembro. Uma parte do Brasil poderá observar um belo fenômeno astronômico, o eclipse solar. As pessoas localizadas na faixa de observação vão perceber que o Sol ficará parcialmente cortado, porque apesar desse eclipse ser considerado um eclipse solar total, que será observado no Brasil é um eclipse parcial, né? Então, olha que interessante, né? Você vê que interessante para você pensar. As distâncias que a gente conhece são astronômicas, né? Quando você pensa na distância, vou trazer para vocês, vale a pena. Distância Terra-Sol. Quando a gente fala da distância da Terra ao Sol, a gente está falando de 149 milhões e 600 mil quilômetros. É astronômico, é muito teórica, né? Não a real, tá? Quer dizer, teórica, aqui a gente conhece, tá? E a distância da Terra da Lua, 149 milhões de quilômetros. E a distância da Terra da Lua é 384 mil quilômetros, ok? Então repare o seguinte, que nessas distâncias, mesmo assim, a gente vê uma sombra bem definidinha, né? Sabendo que essa distância, tipo, a Lua mesmo, se estiver tão distante, os raios do Sol deveriam chegar aqui na Terra ainda, né? Porque eles vêm paralelos, a Lua está na frente, mas eles continuam, né? Tem uma distância aí gigante, pelo menos de 384 mil e 400 quilômetros, né? Ali. É bom interessante pensar nessas distâncias para ver se realmente faria sentido ter essa sombra mesmo nessa distância, hein? Tá? Repare o seguinte, se tem um objeto que está muito distante, muito. Quando ele entra na frente de um outro ponto que está muito mais distante, ele não deveria causar tanto efeito, né? Teoricamente, ou não. Então vamos dar uma olhada, falando um pouquinho da previsão do eclipse, né? Infelizmente, é bom pensar um pouco, né? Do que te apresentam e se faz algum sentido, né? Pense, tá? Daí se escreve nos comentários o que você acha. O sucesso da observação astronômica, né? Infelizmente, para o eclipse de 14 de dezembro, né? Hoje, as condições meteorológicas não são as melhores. A maioria das áreas do Brasil onde ocorrerá o eclipse solar parcial estará com grande quantidade de nuvens. Todo evento desse eclipse ocorre entre meio-dia e 15 horas, tá? Então repare o seguinte, aqui tá, essa matéria está falando entre meio-dia e 15 horas, e a outra a gente viu entre 1 da tarde e 15 horas, tá? Mas basicamente é depois do meio-dia até as 15, no Brasil visível. Isso não quer dizer que ninguém vai ver nada desse eclipse solar. Em muitas áreas será preciso paciência, porque o Sol vai ficar brigando com as nuvens para aparecer. Mas no Rio Grande do Sul, onde ocorre a maior porcentagem do disco, as condições para visualização serão de moderadas a boa, tá? O mapa abaixo vai ajudar a saber a nebulosidade. Então tem aqui, ó, tá? Aqui a nebulosidade e a região visível, tá? Aqui muitas nuvens e visibilidade ruim, né? Poucas nuvens e visibilidade boa. Então a gente tá falando aqui dessa região toda, mas basicamente se falou de sul, né? Então sul e sudeste. Aqui já seria, mas aqui já seria norte, né? Centro-oeste, então basicamente é isso, ó, poucas nuvens e visibilidade moderada. Basicamente é possível ver, tá, do sul e sudeste com melhor. Então aqui, ó, probabilidade de ver, né? Porto Alegre 54%, Florianópolis 45%, Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então tem um mapinha das probabilidades de você poder ver, né? Aqui, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou trazer para vocês alguma coisa em live. Se eu ver que tá bem visível à tarde, eu trago alguma coisa em live. Se tiver alguma coisa acontecendo. Tá? Bom, então basicamente é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Trazer um pouquinho mais de informações. Aqui, ó, isso aqui é legal ver. A gente vai ter, no Rio Grande do Sul, o início a meio-dia 23, o máximo a 1h51 e o fim às 15h11. Então, de meio-dia até às 16 horas vai estar acontecendo aqui, visível no Brasil. Também aqui nessa região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, início meio-dia 55, máximo 14h12 e fim às 3h20 da tarde.
Goiás também, aqui é início a 1h05, máxima 14h03 e fim 14h45, tá? E aqui nessa região mais Piauí, mas aqui nem deveria estar tão visível, né? Mas tá aqui, ó, nesses horários aqui, tá? Então é isso. Temos um eclipse do Sol, né? A pergunta que eu faria para você, vou até trazer uma coisa que eu tinha separado, porque eu acho que vale a pena nesse vídeo, só para te mostrar um detalhe, né? Outra coisa importante, o que não fazer, tá? Isso é importante, utilidade pública. Não olhe para o Sol com óculos escuros, então é muito importante, você não pode olhar, né? Basicamente. Não, o seguinte, o Sol, ele emite, além da radiação ultravioleta, várias radiações que acabam com o olho humano, tá? Basicamente é isso. Então, o ideal é que você tenha um telescópio com uma lente apropriada para poder ver, tá? Então, melhor não olhar, nunca olhe direto o eclipse, tá? Não use pedaços de vidros escuros ou garrafas nem esfumaçados. Não olhe o reflexo do sol com uma bacia d'água também, porque vai refletir. Não use sanduíches de filmes fotográficos preto e branco, velados. Coloridos ou velados. Não, filme fotográfico, quem tem, né? Não use CDs nem chapas de raio-x. Não use papel celofane em nenhuma cor, sanduíche de celofane. Não use lentes polaroides nem óculos escuros que filtram UV. Não use telescópios nem binóculos comuns, tá? Então, basicamente, não veja. Deixe que te contem, né? Bom, minha sugestão é o seguinte, dá pra você olhar onde tá o sol, filma com o celular, olha só na lente do celular e não olha diretamente, tá? É possível, tá? Uma opção que eu daria, assim, mas não olha nunca diretamente. Como observar? Tem duas formas, uma forma direta, né? Uma lente de vidro de solda número 14, né? Fácil. Todo mundo tem. Ou pode ser utilizado o número 12, porém custa R$15 no Mercado Livre, né? Um caso. Bom, basicamente tem que ter uma lente de solda, né? Ou celular. Filma com o celular, mas não olhe, tá? Não olhe diretamente para o sol nunca, tá? O celular pode, o celular não quebra, tá? Abaixe. Bom, basicamente é isso, tá? Ninguém vai ter solda, nada de solda, pouca gente tá soldando coisas aí, né? Forma indireta. Bom, melhor coisa é celular, tá? Essas coisas indiretas aqui acho que não vai resolver muito. Vou trazer um detalhezinho pra vocês que eu acho que vale a pena. Olha interessante isso daqui. Eu vou trazer nesse vídeo já, que eu acho que vale a pena só pra gente pensar um pouco, tá? O que acontece é o seguinte, então, bom, os fenômenos observados, a gente tem o quê? A observação da Terra, tá? Então é possível ver o Sol da Terra, sim. É possível observar o Sol da Terra, sim, tá? Aqui é uma outra representação, para abrir a mente um pouco, tá? Bom, primeira coisa, a gente tá tendo um fato bem estranho, né? Que a Lua, ao meio-dia, à 1 da tarde, na frente do Sol. Sendo que a Lua, né, ela deveria estar, ela tá no lugar errado. Ela deveria estar lá quando no modelo Terra Globo, essa Lua deveria estar lá do outro lado da Terra. A Lua fica à noite, né? Ok? Não, nunca de dia a Lua não aparece de dia. E nesse caso a Lua está assim. Existe uma documentação oficial, né? Até pela astronomia, que a Lua está na frente do Sol, ao meio-dia. Interessante. À 1 da tarde. Isso não quebra um pouco a mente? Ou não? Pensa. A Lua não deveria estar nesse momento, né? Esse eclipse do Sol é um bom fenômeno para a gente repensar algumas coisas, né? Então eu vou trazer para vocês essa modelagem bem interessante, tá? Também é feita modelagem, todos os astros movimentam do mesmo jeito que você conhece, o Sol e Lua também. Olha que interessante, só para você pensar um pouco mais. Só que isso ninguém vai te apresentar, porque não é interesse de ninguém te apresentar, né? Do governo, não é interesse. Mas olha só, então aqui a gente tem esse modelo mesmo da Terra, tá? Sendo que em cima você vai ter o Sol e a Lua, tá? E todos os astros estão projetados aqui. Por que isso? Você já imaginou se por acaso os alienígenas, que a gente tá falando muito no canal e tá mostrando vários, inclusive eu vou mostrar os dois sóis ao mesmo tempo, tá? Imagina o seguinte, se os alienígenas tivessem um controle e não quisessem que você soubessem deles, né? O que seria muito mais fácil? Criar uma distância astronômica, né? Não te mostrar que pode ser assim, olha que interessante, tá? Então a gente vê uma modelagem aqui, ó, o Sol e a Lua, tá? A Lua aqui, o Sol aqui, e tudo acontecendo de boa, tá? Só que a Lua, ela tem uma velocidade diferente do Sol, então ela entra na frente às vezes, é isso que a gente pode observar aqui, tá? Isso é para abrir um pouco a mente, para você pensar em possibilidades, tá? Tudo mapeado, tá? Como você vê mesmo, todas as constelações rodando, tá? A Terra aqui, o Sol iluminando e a Lua ali. Só que a Lua ela vai chegando perto, passa na frente do Sol e continua, tá? Então ela tem uma velocidade sim diferente do Sol. Por quê? Você reparou uma coisa? Você nunca vê o lado escuro da Lua? Opa!
Nunca, né? Ela tem um período de translação exatamente de 28 dias, que é o mesmo período que ela faz a rotação na Terra. Estranho, né? Então, é interessante como... Bom, vão te empurrando algumas informações. Então tá aí uma nova informação para você pensar, tá? O Sol ilumina essa parte, tá? Aqui é meio-dia, aqui vai ficando mais penumbra, né? Porque já passou algumas horas, 3 horas, tá? E aqui já tá anoitecendo. E a Lua tá aqui. Então tudo acontece... Dizem, né, que acontecem assim. Gradualmente, está se modelando todos os modelos, tá com toda a movimentação, todos os astros, né, movimentando nessa superfície, tá? Porque toda a observação astronômica que nós temos, pelo menos Galileu, né, que vamos falar de Galileu, de Copérnico, né, Tycho Brahe, inclusive, eles fizeram da Terra, né? Eles olharam os astros e fizeram as anotações do ponto da Terra, né? E as órbitas, por acaso, são elípticas, né? Então tem várias coisas, inclusive essas distorções, né? Uma camada em cima da Terra, tá? Então trazendo um pouquinho mais de informação para você pensar, tá? Ó, imagine isso, que a Lua, ela estaria, o Sol tá aqui, a Lua está se aproximando, ela vai passar na frente do Sol e continuar. E a gente vai aqui, tá embaixo, veria esse eclipse, tá? Outra forma de ver, quero a sua opinião, inclusive vou trazer mais um detalhe para você aqui nesse vídeo, que eu acho que vale a pena você saber, né, que existe, só pra gente, acho que vale a pena você ter toda a informação, né, até para poder refletir sobre a informação. Deixa eu pegar aqui, trazer para vocês, olha que interessante, essa foto aqui foi feita do segundo Sol, né, existe mais de um Sol, tá, e no canal tem um vídeo, vou colocar no card aqui, de um segundo Sol filmado aqui do Brasil, inclusive, tá, ele fica após a Antártida, esse segundo Sol. Aqui, olha interessante, né? Esse segundo Sol, olha que lindo, tá? Uma filmagem, tá? Então tem mais... Isso ninguém te conta, né? Que existe um segundo Sol, que pode ser bem diferente as coisas. Ó, tá aí, ó, segundo Sol filmado, tá? Essa filmagem não tinha trazido ainda, tem alguns vídeos de segundo Sol no canal já, bem detalhado, filmado aqui do Brasil, por brasileiros, tá? Tem toda a documentação, muito interessante. Ele só aparece algumas vezes, principalmente, por quê? Porque tem que ter uma boa visibilidade e ele tem que passar junto com o outro Sol, tá? São dois, são alguns sóis, né? Mas os dois, quando eles se ajustam, né? Olha só, segundo Sol aparecendo. Primeiro na frente e o segundo lá atrásão, tá? Mas isso ninguém te conta, né? Já que a gente tá falando de eclipse, né? Solar, eclipse solar total, que é meio estranho, a Lua tá meio-dia ali, eu já te trago o segundo Sol, pra gente pensar um pouco. Então, bom, 2020, né? A gente tem que esperar tudo, então tá aí alguma informação adicional, tá? Vale a pena você saber que pode existir, tá? São imagens, então o resto você tira as suas conclusões, claro, né? Na escola não vou te ensinar isso ainda. Talvez na escola de 2100, 2200... já coloquem isso, né? Se for interesse de todo mundo saber, né? Não sei. O que você acha? Deixa aí nos vídeos a sua opinião. Eu queria mostrar um pouquinho de informação adicional pra vocês, tá? Legal, né? Então é isso. Eclipse hoje, tá? Já toda a informação tá no vídeo. Todos os links no primeiro comentário pra você validar, tá? Faz sentido pra você a Lua ao meio-dia na frente do Sol, à 1 da tarde na frente do Sol? Pra mim tá estranho. Bom, cada um pensa de um jeito, mas... tá estranho. Pergunta para um astrônomo por que a Lua fica na frente do Sol ao meio-dia. Ele vai falar, porque... sim. Tá. Bom, você que é novo, já se inscreva, ative o sininho, deixa seu like, compartilha. Você que é novo, tá chegando no canal agora, você não viu os aliens, ainda vou deixar alguns de 2020 para vocês. 2020 não está para brincadeira. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.